e foram vitoriosos em chegar aqui. Então, me deu essa visão mais amorosa de enxergar os nossos irmãos imigrantes, não importa do país que vieram. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Inteligente na América Podcast. Hoje estamos aqui com mais um Vida Inteligente. A gente vai conversar aqui um pouquinho com Jaime Zimmer, que é gaúcho, lá de Porto Alegre, vizinho, né? Porque sou de Santa Catarina também. Oh, bom demais, lá do sul. Sulistas, né? Então, o Jaime, que ele é casado, pai de 3 filhas, ele é escritor de 3 livros. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O currículo dele aqui é tão extenso que eu vou deixar ele contar um pouquinho. Jaime, seja muito bem-vindo. Obrigado, uma honra estar Vida aqui. Inteligente. A honra é nossa ter aceitado o nosso convite. Bom, conta um pouquinho da tua trajetória aí para nós aí. Como é que você veio parar nos Estados Unidos? Há quanto tempo? Como é que foi essa vida para cá? Nós estávamos comentando sobre os nossos sobrenomes, né, para começar a história aqui. Ah, sim. Tem toda uma história. Por que eu estou aqui tem a ver com a minha história, meus avós, meus pais. Porque imigrante aqui, para mim, era uma curiosidade. Ser imigrante era uma curiosidade. Meus avós, imigrantes alemães, chegando lá, num país de uma língua completamente diferente, e como eles não compartilhavam as histórias de vida, compartilhavam pouco, ficava aquela curiosidade na minha vida, assim, puxa, sabe a cabeça batendo assim, como eles chegaram, como é que eles viveram? Uau. Isso era uma curiosidade tão grande, desde pequeno, que eu não conseguia desligar essa situação de ser um imigrante em algum lugar. Eu queria provar daquilo que eles experimentaram. Sério? Esse foi o maior motivador de todos, eu acredito, para estar aqui. E aí, durante a vida, situações vão acontecendo e que levaram a ter essas experiências aqui na América. Então, nasceu lá, daquela situação que eu enxergava, porque eu não entendia por que alemães estariam no Brasil, por que estariam no Rio Grande do Sul, quais as dificuldades, quais as experiências de vida que eles tiveram nessa transição toda e que me deixaram sem informações. Então, a curiosidade ficou muito forte, muito forte. E aí o Brasil foi se transformando num país que eu não estava enxergando mais a cultura que eles me passaram. E aí impactou muito. Eu disse, deve ter um lugar com mais equilíbrio, com mais seriedade. Eu fui acostumado, a família alemã, como a tua, não é? É, a minha. Aliás, a minha é Zimmer, pessoal, vocês... A minha eu nem vou falar aqui porque é um palavrão. Então, eu gostaria que você pronunciasse teu sobrenome, porque é muito interessante, porque no alemão ele é forte, teu sobrenome. Ele tem mais do que o meu. Sotaque. Eu fui aprender o meu sobrenome porque, assim, eles falavam errado. Meus pais, tudo. Sim. Porque a minha avó não falava, ela se negava a falar qualquer coisa, por causa daquela questão de guerra, na época que ela foi para o Brasil, imigrou. Enfim, quando eu fui aprender, foi um cliente, na verdade, alemão, que me ensinou a falar. Uau. Meu sobrenome é Weihauch. Weihauch. Bem forte. Puxar lá de dentro da garganta. Raramente eu pronuncio isso. Porque então agora foi uma oportunidade. Eu soletro quando alguém quer. Alguém pergunta meu sobrenome, principalmente aqui, né? Porque Sim. aqui eles utilizam o W com som de U e aquela coisa toda. Aí quando alguém pergunta o sobrenome, eu já vou soletrando. Eu nem espero eles ouvirem. Muito interessante. Então, isso foi o meu, assim, um dos principais disparadores de estar aqui e que eu ficava muito curioso porque que aquelas pessoas falavam o alemão só entre os adultos. Eles não não me passaram cultura, não me passaram a língua e nos bloqueavam. Então, nenhum dos meus, por exemplo, dos meus primos fala alemão. Uau. Por quê? Porque o que aconteceu? Aquilo ali era muito difícil. Claro que depois, sendo adulto, estudando um pouco sobre imigração, eu entendi que eles tinham medo, tinham situações psicológicas de que era muito triste falar da transição da Alemanha, era muito sofrido o que eles viveram. E realmente foi. Foi muito, muito forte. Foi. E aí os alemães no sul do Brasil, você deve ter acompanhado, eles foram perseguidos em termos de instituições alemãs, as
instituições como clubes e empresas tiveram que mudar de nome, inclusive. Várias lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, trocaram de nome, porque eles eram perseguidos. E aí, nenhum de nós da minha geração fala alemão, infelizmente. Fala alemão. Infelizmente, Infelizmente, é uma perda grande. É uma perda. Eu queria muito que as minhas filhas aprendessem. Elas até tentam, né? Mas queria um pouquinho mais, porque seria interessante. Até eu mesmo. Eu penso... eu estou aprendendo ainda inglês, vamos dizer assim, apesar de 10 anos aqui, mas a gente tenta melhorar cada dia mais. Mas ainda penso em um dia, assim... vou estudar um pouquinho, pelo menos para aprender... Eu quero estudar um pouco da cultura alemã, a cultura de onde vem um pouco, uma parte do nosso sangue, né? Então, tá no sangue. Tá no sangue. Então, acho que é legal a gente entender sobre isso. Yeah. Mas que bom encontrar você aqui, porque a gente tem algo em comum, né? Pelo menos temos os as descendentes. filhas também, né? Vocês têm 2, eu tenho 3 filhas. Bem interessante. As nossas filhas estão indo para a Itália daqui a alguns dias, estudando italiano, para se comunicar por lá. É mesmo? Uau, que legal. Elas já se comunicam, a língua portuguesa era a matriz lá em casa, né? Então, falam bom português, as 3. 2 estão estudando a italiano, uma delas já fala inglês, claro, é nativa. Fala português, fala espanhol fluente, agora indo para o italiano. 2 filhas estão já falando Alguma delas italiano. nasceu aqui? As 3 nasceram aqui. Você... Há quantos anos você está aqui, então? 22 anos. 22 anos. Já faz um tempinho. Faz bastante tempo. Yeah. Você veio para cá em 2002? 2001. Final de 2001. Já é bastante tempo. Bem na época do atentado que houve aqui. Isso. Exato. Logo depois do atentado. Maravilha, né? Esse país aqui é maravilhoso. Não sei o que incrível. pensa. Você nunca fez plano de voltar para o Brasil? Não, já era paixão desde pequeno viver aqui. De viver aqui. E aí, claro, que além dessa história da cultura querendo estar aqui, veio o restante, que é altos e baixos a todo momento. Sim. A lei do Gerson, quando eu me vi adolescente, era o que mandava, todo mundo queria tirar vantagem do outro. Virou uma cultura no Brasil. Isso me atrapalhava bastante. Eu tinha aquela cultura alemã do fio de bigode, até coisas mais simples, como pontualidade, as perspectivas de vida, as coisas mais organizadas. E aí eu vi que estava mudando muito rapidamente estava mudando essa situação. Isso me incomodava demais. Eu disse, deve ter outros países que dão uma condição de buscar isso no mundo. E depois, a economia também, não é? Eu sempre fui empresário, altos e baixos, e quebra, começa de novo, e vai, e rebola, e faz, e aqui, jeitinho brasileiro. Aquela coisa. Então, isso me incomodava demais. Eu disse, deve ter um lugar. Encontrei o lugar aqui. Encontrou aqui. E aqui deu tudo certo com o que a gente, pelo menos há muito tempo atrás, aprendeu. A questão que você falou do fio do bigode. Isso aí é uma coisa que, quando eu vim para cá, não tive nenhum choque cultural, você acredita? Por quê? Porque eu sempre gostei das coisas certas. É daquele jeito lá que meu falecido avô falava, dos meus avós, enfim. A mesma cultura que eu tive. Então, assim, é uma coisa totalmente diferente do que a gente começa a crescer lá, a viver num país que tem tanta diversidade de povos, né? E no Sul ainda tem... foi colonizado por essa parte de italianos e alemães, que é um pouco diferente dos portugueses, né? Pelo menos o que veio primeiro para o Brasil, né? Sim. Mas é muito legal. Quando a gente veio para cá, então, assim, eu gosto da gentileza dos americanos aqui, de abrir uma porta para você, de agradecer a todo momento. Todo momento que chega a ser assim, uau, tudo bem, eu já entendi que você está me agradecendo, obrigado. Mas a gente acaba se acostumando e praticando. Sim. Eu fico triste, né? É uma coisa que eu não gosto de falar, mas às vezes é bom para alertar as pessoas. Muitas pessoas, infelizmente, vêm para cá, não só brasileiros, mas de outras nacionalidades também, e não respeitam a cultura americana. Eles vêm para cá, são pessoas mal educadas, infelizmente não tem essa adaptação, né? Eu acho assim, se você vem viver aqui no país, primeiro de tudo, você tem que aprender a falar a língua deles. Eles não têm obrigação de falar a sua língua, você sim tem a obrigação de falar a língua deles, e você tem que seguir as leis deles, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas vêm para cá e acabam prejudicando, porque, às vezes,
quando sai um noticiário ruim, eles não vão lembrar que existem brasileiros bons, por exemplo. Só vão dizer que o brasileiro nenhum, sabe, né? Mas nem vamos entrar em polêmica aqui, porque senão daqui a pouco... A minha visão é a mesma. Eu só, ao longo do tempo, eu fiquei mais caridoso com o imigrante. Mais amoroso com o imigrante. No início, isso era muito impactante para mim. Demais. Depois eu fui entendendo que a maioria dos imigrantes aqui não tiveram a mesma sorte que nós tivemos. Nós recebemos essas situações culturais direto da veia. Nós recebemos isso dos nossos familiares. E a grande maioria saiu de situações de pobreza, miséria, às vezes, absoluta, e foram vitoriosos em chegar aqui. Então, me deu essa visão mais amorosa de enxergar os nossos irmãos imigrantes, não importa do país que vieram, que são, às vezes, sobreviventes. Eu tive a sorte, você teve a sorte de ter cultura, informações, educação dentro de casa. Uma boa parte não teve nada, absolutamente nada, e passaram fome. Meu pai passou fome, infelizmente. E ele me passa isso, ele diz, pô, como é difícil. Agora imagina a pessoa vir para cá como imigrante, que não recebeu educação, não recebeu cultura, passou fome, e ainda chega aqui e é vitorioso. E é vitorioso, então, eu fiquei mais relaxado nessa questão, sabe? Ao longo do tempo. E aí que está uma questão que você falou. Aqui nesse país aqui, não tem como você não vencer. Só se você for fazer tudo errado. E às vezes tem muita gente que faz. Exatamente. É esse tipo de pessoas que eu não consigo compreender. Eles estão num país maravilhoso, que você trabalhe no que trabalhar, todo final de semana você tem dinheiro no bolso, você tem essa oportunidade. E as pessoas vêm para cá, ainda procuram, tipo aquele negócio, sai do Brasil, mas o Brasil não sai deles, né? Falando a grosso modo, né? Muito forte. Generalizando, infelizmente. Eu quero te perguntar agora um pouquinho, né? Você que é escritor sobre seus livros. Só antes eu quero te pedir a gentileza de me permitir aqui, que a gente precisa aqui estar falando aqui da Right Time Cleaning, que é uma empresa especializada em limpeza. Eles fazem todos os tipos de limpeza, limpeza de carpetes, limpezas de casas, e são são especializados principalmente em limpezas de eventos. Às vezes você vai dar aquela festa lá e tem aquela preocupação, né, de cuidar do banheiro, aquele tipo de coisa. Sim. E eles têm um pessoal especializado justamente para cuidar, né, do seu banheiro durante essas festas. Enfim, se você quer contratar a Right Time Cleaning, eu vou deixar aqui na descrição tudo que você precisa para entrar em contato com o meu amigo Joelson. Vai lá, contrata, que esse aí eu assino embaixo. E, antes de continuar, só mais uma coisinha. Não esquece. Vai lá, dá essa força para nós. Para você não vai custar nada. Você só vai apertar no botãozinho ali. Se inscreve no nosso canal. Deixa aquele like. E compartilha também com seus amigos. Se você gostar. Se não gostar, também pode deixar o dislike. Tá tudo certo. Deixa também um comentário para a gente saber no que a gente precisa melhorar. Bom, vamos para cima então. Jaime, como é que surgiu essa história de escritor? Uau! Isso aí dá mais um podcast, mas eu vou encolher o máximo. Você ia completar alguma coisa. Eu ia completar, quer dizer pra ti que é o meu sonho de escrever um livro também. Achou já é o parceiro, tá? Opa. Eu te explico detalhe por detalhe, abro todos os, entre aspas, segredos, que não tem segredo, na verdade. Vamos conversar depois. Mas é assim, apaixonante. Eu não, até ser escritor, eu não conseguia me enxergar com nenhum dom artístico. Para mim, hoje, na minha vida, escrever é arte. Uau, então, eu consegui o lugar, depois de tantos anos. Encontrou. Eu disse, não consigo cantar, não tem jeito. Tocar instrumento, menos ainda. Vou levantar Qualquer a mão outra também. Coisa não dá certo. Nada. Não sei você, mas eu não. Se tivesse perguntado, levanta a mão quem não sabe cantar, eu ia levantar. Então, levanta quem não toca também. Bate aqui, tamo junto. Rapaz. Que é igualzinho, mesma situação. E aí, nós tínhamos um grupo de empreendedores lá na Flórida, e eu era presidente desse grupo, e uma pessoa amiga nossa disse, olha, vamos reunir aí uns 3, 4, 5 pessoas que não eram escritores, nunca tinham escrito, vamos fazer um livro, produzir um livro. Eu disse, beleza, tô junto, tô nessa. Sempre achei bacana, né? Sim. Aquela historinha que circula o mundo, como é que é? Plantar árvore, escreve o livro... E tem mais um item que a gente vai lembrar daqui a pouco. Tinha mais um. Filhos, eu acho que era. Ter filhos, plantar árvores
e Plantar escrever o árvore, livro. escrever o livro, eu sei que... Então deve ter alguma eu vi coisa uma vez só. complementar. Assim, Daí eu disse, pô, árvores eu planto pra caramba, já plantei várias. Aí filhos, Se for casei, filho, já filhos, tem? já 3, né? Já colaborei bastante com o mundo, né? Já 3. E aí faltavam os livros, ele soltou junto, escrevemos, foi um sucesso, muito bacana. Como comprar a casa dos É isso seus aí mesmo, sonhos. faz sentido, As coisas que você deixa para a humanidade. Vai deixar né? para Pra hereditariedade, continuidade e tal. E eu achei muito bacana. E depois desse lançamento em conjunto, a pessoa da editora... Qual que é o nome do livro? Edivaldo, o outro foi Como Comprar a Casa dos Seus Sonhos. Como comprar a casa dos seus sonhos. Naquela época eu desenvolvia um trabalho como coach de empreendedores. Então, durante muito tempo eu fui coach e gostava, adorava essa atividade. Então eu falava da parte mental de comprar casa. Né? Então tem algumas curiosidades. Quem é que compra a casa? Quem você acha que compra a casa? Quem é que decide a compra da casa? Por que essa pessoa decide? Eu não vou falar, né? Porque tira a curiosidade. Mas tem uma pessoa-chave. Não dá spoiler. Tem uma pessoa-chave que é a decisora. Já dei a chave. Já entreguei. Tá? Aí depois ele me disse, por que você não escreve um livro, escolhe um tema e você escreve solo, né? Você produz e tal. Eu disse, pô, que bacana. E mexeu comigo, mexeu com o meu ego. Opa, agora eu vou escrever o meu livro sozinho, então eu vou ter que mergulhar mais. Eu comecei a notar uma mudança na sociedade que estava atingindo minha casa. Minhas 3 filhas cada vez mais ligadas ao eletrônico, não é? Consumindo mais tempo. Eu mesmo, minha esposa, quando eu via, poxa, tem um item novo dentro de casa tomando espaço, que era itens, aliás, um iPad, ou um computador, ou um telefone. O telefone ficou mais constante. Ele disse, opa, tá aí o título a respeito desse novo mundo. Daí eu lancei o Escravidão Digital. Esse livro aqui, Escravidão Digital, que fala dessa mudança de mundo atingindo as famílias. E como eu queria entregar sempre, entregar algo para os brasileiros, então eu li em português falando dessa transição, como que as pessoas se tornam escravos digitais, viciados no mundo digital. Mas eu não deixei só colocando por quê. Eu já coloquei soluções também, que eu usei na minha vida. Tudo que tem aqui dentro do livro eu testei e continuo usando, para que nós possamos ter noção disso. Como curar essa doença, e já está nominada como um problema realmente muito forte. Sim. Inclusive, eu falo sobre várias instituições pelo mundo para curar viciados digitais. Só na China são 400 instituições que existem hoje. Na China? Só porque tem um maior volume. Sim, imagina. Aqui nos Estados Unidos já temos instituições para receberem viciados digitais. Essas pessoas ficam lá uma semana, um mês, 3 meses. Nunca imaginei que eu ia ouvir isso. Elas ficam internadas dentro de instituições, que nem viciado em cocaína, por exemplo. Viralizou um vídeo outro dia na internet, coisa. Né? De uma menina, né? Que queria que a mãe desse um iPhone novo para ela, e ela disse... Não, eu nem assisti, porque... Nossa, isso aí me deixa... Forte. E a gente falou muito desse assunto há umas 2 semanas atrás, né? A gente recebemos uma psicóloga aqui e ela estava falando sobre isso. É uma coisa que está muito preocupante. Só que o problema é que as pessoas demoram muito a perceber. Ou não querem, ou se fazem de cegas, né? Sim. Mas que legal. Espero que o teu livro, né, ajude bastante as pessoas, mais uma vez, se você quiser. E para adquirir o teu livro aqui nos Estados Unidos, como é que faz? Pode fazer contato diretamente comigo, ou nós temos um site também, mas o contato comigo é melhor, porque daí eu já coloco aquela dedicatória personalizada. Depois eu vou querer um livro desse, depois eu te dou meu endereço, passo. Vou, com certeza. Esse livro aqui eu vou ler e vou utilizar aqui no podcast. Muito porque bom. Eu me vejo no compromisso de estar propagando essa mensagem também. Obrigado. Ele tem um teste também, aqui dentro tem um teste, que fazendo o teste a pessoa vai se descobrir ou não como viciado digital. Que legal, Jaime, que legal. E o outro livro? O outro mais recente, esse aqui já nós não temos mais circulando, vai sair ele está na segunda, essa é a capa da segunda edição, que é o Educação Financeira para Imigrantes. E aí, sim, legal. Eu entrego o meu momento atual de vida, que é ser educador. Certo.
e falando sempre A sobre sua esposa finanças também com a tem minha participação? esposa. É. Ah, que legal. Eu e a Bianca escrevemos esse livro, chegando agora mais uma edição dele, que também fala de como o escravidão digital fala por que nós tornamos escravos, por que esse ambiente foi criado, quais as soluções. E o livro Educação Financeira para Imigrantes segue o mesmo caminho, porque nós nos escravizamos nas situações financeiras, às vezes negativas, porque que muitas famílias são destruídas por causa do dinheiro. A novidade entre os imigrantes, também é um livro para imigrantes, específico para eles, a novidade é que o dinheiro não é a falta dele que está estragando as famílias imigrantes. Ou é a sobra, que é uma coisa impactante, ou é o mau uso, quase sempre. Quase sempre mau uso. Então, é diferente do Brasil, que quase sempre é a falta dele que destrói. Aqui é o mau uso que destrói. Que é o mau uso. E aí nós falamos sobre várias situações, também dando soluções para que essas famílias se resolvam a respeito de finanças. E falamos muito, eu tenho assim falado demais sobre traição financeira, sobre questões mal resolvidas dentro do casamento a respeito de dinheiro, o quanto as pessoas estão destruindo os próprios filhos por não ter um processo a respeito de finanças. Então, é muita coisa, muita coisa. Na parte de coaching, eu descobri que talvez a principal situação das pessoas não terem sucesso nos Estados Unidos, a locomotiva capitalista do mundo, é não entender o que é capital. As pessoas não entendem o que é dinheiro. E aí eu discorro sobre tudo isso, damos as soluções. Dinheiro é uma ferramenta, não é? Que você pode usar. Imagina um martelo que você não sabe usar. Sim. Você pode bater no teu dedo, você pode matar alguém, você pode construir uma casa, pregar bem. Boa analogia. Não é? Dinheiro é a mesma coisa. Se você usa bem, você pode ser próspero, ajudar muitas pessoas, fazer doações, crescer, viver bem, ter qualidade de vida, ter filhos muito bem educados. E se usar mal, o que você pode fazer? Pode ser um mal, né? Pode ser uma arma, pode ser algo prejudicial. É uma ferramenta. Ferramenta. Ele é simplesmente uma ferramenta. E nós ensinamos como se usa a ferramenta chamada dinheiro. Que legal. Está aqui o livro. Vou te fazer uma pergunta sobre Sim. educação financeira, que não está a ver com os Estados Unidos, mas está a ver com um problema que lá no Rio Grande do Sul foi passado agora, por exemplo. Você acredita... Horrível. Vou fazer diferente. Como você acredita que uma pessoa, se tivesse uma boa educação financeira, hoje ela poderia estar... A gente vê as pessoas lá passando necessidades hoje, como que poderia evitar esse processo de carência, de não ter? Você acredita que através de uma boa educação financeira, se fosse implementada desde as escolas, tudo, você conseguiria... Lógico, a catástrofe da natureza a gente não consegue evitar, mas aquela falta de dinheiro nesse momento agora? Acredito que sim. Tanto para quem estava nas situações de risco, como as pessoas que estão aqui e que não enxergam risco. O imigrante vem para cá, ele acredita em talvez um conto de fadas. Sim. É um mundo que não existe. E ele acredita simplesmente que vai dar certo de algum jeito. Querendo ou não querendo, tudo vai dar certo. E é uma visão positiva e interessante. Não estou aqui para ficar julgando a vida dos outros, mas se nós olharmos pelos dados, a pessoa que pensa dessa forma, ela está arriscando muito. E, às vezes, não só a sua própria vida, mas pode estar arriscando a família dele. Então, o que nós ensinamos? Ok, visão positiva, maravilhoso. Vai dar tudo certo, confio, vai dar tudo certo. Só que para dar tudo certo tem processo. É como construir uma casa. Você que trabalha na área de construção, isso é muito básico. Se você constrói uma casa, as histórias mais antigas, em cima de areia, constrói uma casa em cima de areia para você ver. Nos primeiros anos pode ser que está tudo bem. Mas o planeta Terra está em constante movimento. Sim. E aí, o que acontece? Você pode ter movimentação naquela areia e aquela casa que estava tão bonita, tão arrumada, toda certa, ela poderá um dia ir embora. Ou fica em situações inabitáveis. Sim. A questão financeira é muito parecida. Eu faço essa analogia por causa que se as pessoas constroem
a sua base financeira sem pensar nessa base, ela não tem as reservas necessárias para os momentos difíceis, porque eles existirão na vida de qualquer um. Por mais que a pessoa se ache o bambambam da história nas finanças, todas as pessoas que eu conheço, ou que eu já ouvi falar, ou do presente ou do passado, passaram por situações de risco. E elas, se forem inteligentes para guardar um pedaço da renda e organizar isso, elas passaram pelos momentos difíceis de maneira mais leve. Claro, quando existem tragédias, como aconteceu no Rio Grande do Sul, meu estado, sou lá de Porto Alegre, é algo que dura. As reservas poderiam durar por um período, não é? Sim. Mas o que pegou? Pegou uma população sem reserva nenhuma. Despreparada. Totalmente despreparados. E aí, piora a situação. Não é? Se tivessem reservas, o que faria uma parte do povo? Eu imagino. Tem reserva financeira, você abandona a tua casa, pega a roupa do corpo e vai para outro estado, por exemplo. Sem reserva nenhuma, você não consegue fazer nada. Você sente um perdedor, você sente um miserável e realmente acontece a tragédia com muito mais força. Com certeza. E falando só para concluir esse assunto aí, no Rio Grande do Sul não era algo que imaginável de acontecer, né? Santa Catarina poderia até ser, porque sempre passa rota em tornado, sempre tem. E já lá no Rio Grande do Sul já era algo mais difícil de estar acontecendo. Difícil, mas não era impossível, lógico. Que não, estava previsto. Estava previsto? Claro, porque em 1940, 41, aquela enchente que houve lá, construíram um muro lá. Houve uma enchente lá. Houve uma enchente incrível, muito parecida com essa de agora. Muito parecida. Então, aquela enchente lá, ela existiu. Significa o quê? Que se já existiu daquele tamanho, é possível que exista outra. Imagina, eu não sabia que havia isso na história. Foi muito forte. Meu pai ele sempre falava, a enchente do ano que ou ele nasceu, ou logo depois que ele nasceu, em 1940, foi muito forte. Naquela época, imagina, as pessoas não tinham nenhuma condição, até de transporte ou de salvarem as outras pessoas. Morreram muitas pessoas lá. Mas estavam se esperando um dia acontecer de novo. Estava lá o muro. E aí vem a falta de preparo financeiro, tanto dos órgãos públicos como das pessoas. Foi se fechar o muro não, as comportas não deram conta, as portas lá de serem trancadas não trancaram, não funcionaram, estavam enferrujadas, e aí vai problema em cima de problema. Opa! Incrível. Não tem problema. Não, tranquilo. A gente... Depois pegar um papelzinho. A gente está falando de previsão, de preocupar, de se preparar, né? Na parte financeira. Isso aí é a mesma coisa. Você falou que as portas estavam enferrujadas. Exato. Que não houve uma manutenção preventiva. Aí aconteceu isso. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Depois daqui para mim que eu coloco aqui em cima aqui. Jaime. Então, Jaime, para a gente continuar aqui, eu queria te perguntar o seguinte. Hoje, o mercado financeiro, né? Não sei se eu posso chamar assim, né? É um dos produtos que você está ativo aí, trabalhando com isso. Você é uma daquelas pessoas que segue basicamente essas regras. Eu vou dar digamos, não chamo de empurrão, mas uma primeira parte e você complementa. Quando se começa a falar de educação financeira, que a gente assiste vídeo no YouTube, uma coisa, primeiro de tudo que eles falam é reserva de emergência. Você é a favor disso, dessa cartilha que eles têm colocado aí, ou você tem uma forma diferente de educar financeiramente? Eu sou 100% dentro dessa questão, desse critério de você ter uma reserva protetora. Certo. Sim, 100%. Eu ensino sobre isso. Há anos que eu ensino. E mesmo ensinando, as pessoas costumam errar. Porque é muito fácil você cair nas armadilhas de um país capitalista, de alto consumo. Mas sempre eu indico. A pessoa deveria ter as suas reservas. Sempre. Entendi. Isso é uma das primeiras premissas suas, então. Sem dúvida. Sem a reserva de emergência. Reserva de emergência, reserva de oportunidade, né? Porque nós estamos num país das oportunidades. E aí, quando é que chegam as oportunidades?
para que você resolva e seja uma oportunidade que você aproveite, você tem que ter uma reserva de oportunidade, porque senão ela vem, que não é aquela brincadeira, o cavalo encilhado, quando ele passa, não é? Dizem que não passa Ele novamente. não fica te avisando assim um ano antes, ele simplesmente está na tua frente, é uma oportunidade, se você não pular em cima do cavalo, outro pula. É verdade. Alguém pega. Alguém pega. Quem é que pega? Quem está preparado para a oportunidade. Então, a emergência é a mesma situação. Emergências vão acontecer, altos e baixos na vida existem. E se você está preparado, você passa por esses momentos de maneira mais equilibrada. É para isso que tem aquela reserva. A gente não quer usar. Ninguém quer usar a reserva de emergência. Mas ela está ali para te dar aquela tranquilidade. E se, né? Pode ser que aconteça. O que aconteceu, por exemplo, na pandemia, né? Muitas pessoas... Mesma situação. Tiveram prejuízos, outras ficaram milionárias. Enxergaram a oportunidade, fizeram o que tinha a acontecer. Sim. E isso vai acontecer daqui para frente. Só que eu acredito, não sei se você pensa da mesma forma, que não vai ser o mesmo tipo de oportunidade e a mesma preparação. Porque as pessoas, eu vejo que elas primeiro têm que passar... Essas que eu estou falando, dessas que passaram dificuldade, né? Sim. Elas vão agora se preocupar em se preparar, talvez. Outras vão achar que não vai acontecer de novo, né? Vão se preparar, talvez, para uma situação parecida. Tanto é que as coisas tendem a mudar. Oportunidades diferentes virão, uma situação diferente. Como você está falando, a era digital. Está acontecendo um problema aí na era digital. Sim. Como está acontecendo um outro problema global que eu queria chamar a atenção mais uma vez em relação à transformação do clima no planeta. Você percebe? Você sabe que 20 anos atrás, quando você chegou aqui, era diferente o clima. O verão era muito mais curto, o inverno era mais longo, mais frio, mais neve. Eu estou apenas há 10 anos aqui. Tanto é que em 2015, quando eu cheguei aqui, deu a maior nevasca, né? Que deu 2 metros e tanto, acúmulo total. Acompanhei de perto. E depois foi parando. E agora o que está acontecendo? Frio intenso lá no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil. E uma outra coisa, lá as casas não são preparadas para enfrentar o frio que tem aqui. Nenhum preparo. Você concorda? Você tem um pensamento parecido isso que eu estou te falando? Essa é a pergunta. Pergunta longa, né? Extensa, mas para ter uma noção do que você falou, que o cavalo encilhado naquele momento. E isso está acontecendo globalmente em várias situações. O clima mudou bastante. O verão, que eu enxergo agora há alguns anos já, ele tem sido mais curto em termos de dias bons. Bons, eu digo. Todo dia é bom na natureza. Para a natureza. Agora, para um imigrante que está aqui trabalhando tanto no inverno, só pega frio e não consegue pegar, por exemplo, uma praia, é dolorido. É dolorido. Aí o dia que ele decide, ele vai... Tá chovendo, né? Agora, para as plantas... Calor dia de semana. Hoje, uma paixão minha é cuidar de plantas, de árvores frutíferas. É meu hobby, assim, de fim de semana. Então, para as plantas, tá maravilhoso. Não é? Agora, essas tempestades de clima que estão acontecendo, acredito que realmente é algo que as pessoas deveriam se preocupar bem mais. Cuidarem da ecologia, cuidarem da sua própria casa, o seu consumo, o que ela faz em termos de consumo, de eletricidade, de lixo, ou o que seja, deveria cuidar mais. E eu faço analogia também às tempestades da vida. Certo. Elas existirão, mudanças climáticas existirão, não é? Só que dentro de um casamento, dentro de uma família. E dinheiro, voltando à questão econômica financeira, o dinheiro é o balizador, o dinheiro é o que dá o equilíbrio quando vem as tempestades. No mundo capitalista é ele que faz o equilíbrio. E se a pessoa não entende isso, e o que tem acontecido, que você falou de pandemia. Sim. Naquela época as pessoas, poxa vida, eu vou ter que me organizar financeiramente. Porque chegou a pandemia, família, não estou equilibrado, então eu tenho que buscar conhecimento, buscar equilíbrio. Mas não é exatamente o que aconteceu. As pessoas passaram pela pandemia, o mundo voltou ao normal, e essas mesmas pessoas não mudaram a cultura. É uma cultura financeira. A grande maioria ainda não. O meu trabalho, nossas equipes que estão aí como educadores financeiros, como pessoas da área de finanças, elas levam conhecimento até as pessoas, mas mudar a cultura,
muitas vezes leva muito tempo, muitos anos, talvez décadas, para mudar a cultura de um povo inteiro. Eu acredito que os brasileiros imigrantes deveriam aprender um pouquinho mais com os americanos, aprender com os nativos. É verdade. Estão aqui e a grande maioria não entende o que é capital. O que é dinheiro? O que é capital? O que ele faz por você? Como é que se usa essa boa ferramenta? Sim. De maneira equilibrada. Eu acredito que sim, que falta muito ainda para nós levarmos, né, o nosso foco aqui são imigrantes, estamos falando em português. Acredito que falta muito para esse brasileiro ainda, em geral, aprender sobre como ser próspero nos Estados Unidos. Mas, como você estava falando, então, de finanças ali, Sim. realmente, a pessoa se não se preparar, principalmente aqui, né? Porque a legislação trabalhista aqui, para quem trabalha empregado, né, o Sim. CLT no Brasil, ele é um pouco diferente, né? Do seguro-desemprego, que essas coisas que tem no Brasil. E é um motivo a mais, principalmente para as pessoas aqui que moram nos Estados Unidos, terem uma reserva de emergência, ou não só isso, né? Mas colocar o dinheiro para trabalhar para elas terem uma renda, se caso acontecer algum problema, elas tendo de onde Sim. tirar um sustento, um dinheiro para elas fazer alguma coisa. Aqui nós temos um país que oferece, por exemplo, em questão de coberturas, de proteções, a maioria das famílias brasileiras é como se eles estivessem morando numa casa sem teto. É uma loucura. Se acontece alguma coisa, né, então ele acostuma. A chuva ele aguenta, tá tudo bem, tá sem teto. E se cai uma árvore em cima daquela casa que não tem teto, pode afligir, né, atingir as pessoas que estão lá dentro. Não é uma coisa grave. É verdade. Então, aqui, por exemplo, as pessoas vivem num país onde elas não aprendem sobre como ter as reservas de emergência, ela tem à disposição as rendas para o futuro, tendo documentos ou não, e ela não para ouvir os profissionais da área. Nós temos equipes de profissionais que estão conosco que podem ensinar de graça como resolver o problema da reserva de emergência, como criar reserva de oportunidade, como proteger dinheiro, como fazer o dinheiro crescer, como ter renda para o futuro, mesmo não tendo documentos, pode se aposentar aqui. Mesmo sem documentos, a pessoa diz, sem documento eu não posso nada. Calma, pode muita coisa. É mesmo? Muita coisa. Pode gerar renda para o seu futuro sem pagar impostos no seu futuro. Pode ter renda para o resto da vida sem pagar impostos sobre aquele dinheiro. Ou seja, nós podemos criar situações de proteção, de resultado, de crescimento. Mas, como eu falei antes, a cultura de não parar para aprender sobre educação. A educação financeira no Brasil ela é quase nula. Agora, poucos anos, se fala mais. Mas há 20, 30 anos se falava nada, não existia nada. Eu nunca recebi educação financeira dos meus pais, ou de ninguém, eu nunca recebi. Hoje nós temos equipes de educadores financeiros que ensinam as pessoas a terem tudo isso que a gente está falando. E por falta da cultura do brasileiro, dos outros imigrantes também, não vou dizer que é só brasileiro, né? A maioria dos imigrantes também, eles não param essa roda da vida, essa correria de trabalho, produz dinheiro, vai dormir, volta para casa. E ali nessa roda ficam pelo caminho, aliás, várias situações. Família, casamento, lazer, saúde. E o dinheiro também. E o dinheiro está no meio disso. E o dinheiro também. Então, se a pessoa está ali naquela correria de vida, a família vai sendo destruída, saúde destruída, a parte financeira destruída, casamentos destruídos. Qual o motivo de estar aqui? Qual o motivo de estar aqui? Para voltar para o Brasil sem dinheiro, sem família, sem filhos, sem saúde? Sem nada. Então tem uma coisa errada. Eu vejo que tem alguma coisa muito errada ainda na cultura brasileira que a gente precisa resolver. Esse tipo de conversa, esse tipo de podcast, eu acredito que ilumina com certeza quem parou para nos ouvir, para você que parou para nos assistir. Acredito então compartilha muito. aqui, tá? Porque às vezes ouvir essas coisas leva um amigo, um parente, um desconhecido que você está fazendo bem. Jaime, por onde você fosse dar um conselho para essas pessoas, por onde começar? E provavelmente você você presta essa consultoria, né? Você dá essa direção para as pessoas, Sim. né? Para as pessoas começarem. Mas assim, se você fosse, porque eu sei que é muito difícil você até
explicar isso para alguém, porque as pessoas não querem ouvir esse tipo de coisa, né? Exatamente. Elas acham que sabem o que estão fazendo com o dinheiro Sim. delas. Eu acho que isso aí tem uma dificuldade muito grande de aceitação ainda das pessoas, né? Ouvir falar sobre finanças. Mas você hoje aqui, se você fosse deixar um conselho para a pessoa que não guarda nada, que não está nem aí preocupada com o fazer o dinheiro trabalhar, ou fazer o dinheiro render, está preparada apenas em ganhar e gastar, qual que seria assim, um conselho que você daria para a pessoa começar a pensar no futuro financeiro? Eu acredito que essa pessoa deveria parar. Ela tem que parar de algum jeito em algum momento da vida dela. Para tudo. Coisa mais básica que eu ensino, pega um papel, uma caneta. Se tiver uma calculadora, melhor ainda, porque você vai praticando. E faz uma conta das mais básicas. É a coisa mais simples, mais básico de tudo. Coloca ali o que você produz de dinheiro. Anota o que sai de dinheiro, né? O que sai, despesas, os custos de vida que você tem. E para tudo. Analisa aqueles números. Olha o que está acontecendo com a sua vida na área financeira. Olha aquilo ali com seriedade. E se aquilo que está mostrando, aquela sobra que aparece ali, você não está sabendo o que fazer com ela, ou simplesmente está se livrando dele, que eu digo se livrando é porque muita gente, como não sabe o que fazer, ele coloca em qualquer lugar. Ele simplesmente se livra. Ele se livra do dinheiro que entra. Esse é o grande problema que eu vejo nos imigrantes aqui. Então, qualquer amigo que chegar, como ele não tem ideia de que entra e o que sai, qualquer amigo, qualquer parente, qualquer pessoa que chegar nele e dizer assim, isso aqui é uma boa oportunidade, ele faz. O outro diz, a oportunidade é boa, faz. Então, ele não tem números, ele não consegue enxergar o futuro, o presente, às vezes, dele. Eu digo, para tudo, achou os números, busca alguém para te orientar no básico. Tem muita gente querendo fazer o bem, que pode te orientar. E se isso for interessante, você move, não é? Você aprendeu, você coloca em prática. É claro que depois precisa um pouquinho de disciplina. Aliás, para tudo na vida precisa de disciplina. Bastante, não é? Aprendeu, coloca em prática, tem a disciplina. E o dinheiro, ele é uma ferramenta incrível. Se você tratar ele bem, ele vai ficar com você. Sim. Agora, se você não trata bem, ele vai para o bolso de quem sabe cuidar dele. Não é? Por isso que nós temos milhões de pessoas, bilhões já no mundo, bilhões de pessoas que não sabem cuidar bem do dinheiro, e temos poucos milhares que sabem cuidar bem. Não é? É verdade. Então o dinheiro vai para lá, para quem sabe cuidar. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer. Não é? Então, tendo esse cuidado, a pessoa vai ter resultados. Estamos à disposição para que isso aconteça. Não somos donos da verdade, nós mostramos caminhos. É a pessoa que decide o caminho que ela quer. Certo. Nós simplesmente somos facilitadores desse caminho. Então fala para as pessoas, Jaime, que depois a gente deixa aqui abaixo na descrição. Sim. Como que você pode, uma pessoa está precisando de ajuda na área financeira, como que você pode ajudar elas e como que ela vai te contactar, como é que será esse contato entre vocês? Perfeito. Muito simples. Nós podemos fornecer informações e conhecimento. Nós temos palestras, são online ou presenciais. Nós temos material de apoio para essa pessoa se achar nessas situações. Nós temos atendimento individualizado, personalizado, que pode ser pessoal ou também online, que hoje facilita a vida. Eu tenho clientes que estão em mais de 12 estados já dos Estados Unidos, atendimento online. Então, hoje, como eu digo, não tem desculpa para a pessoa não acessar. Nós temos o nosso Instagram, tem Facebook, as mídias sociais, não é? Certo. E essas pessoas poderão, assim, começar a receber conhecimento para tomar as decisões que acharem que são as melhores para a vida dela. Não tem uma receita única, não é? Sim. As pessoas vão escolher qual caminho deveriam estar seguindo. O que eu oriento é que as pessoas, em geral, tem sido o que acontece de melhor no mundo é não coloque todos os seus ovos, não é? Numa cesta só. Também é muito básico. Tudo que eu falei aqui, pessoal, é muito básico. Não tem nada que seja fora da caixinha, que seja de um especialista bilionário. Não, é a coisa mais simples que existe. Sabe o que entra, o que sai, espalha um pouco, não é? De maneira adequada, siga o modelo de alguém, testa esse modelo, não é? E vai dar certo.
vai dar certo. Vai, com certeza, não tem erro. O mais importante é começar, né? Seja com $50, com $100, salvando. Começa. É melhor salvar 50 ou 100, que seja uma vez por mês, né? Do que não salvar nada. Eu tenho uma dica assim, extra, faça que nem o jogo de futebol americano. O que eles fazem primeiro no futebol americano? Protege, é a defesa primeiro. A defesa primeiro. Se proteja primeiro. Você Depois estando protegido, estando equilibrado, sua casa não foi construída em cima da areia, aí você pode fazer os seus pulos e ganhar a partida. Perfeito. E dá tudo certo. Que dica fantástica, hein? Compartilhe com aquele seu amigo que precisa, porque eu sei que você já é organizado financeiramente, não vai estar precisando dessas dicas, mas você sabe aquele seu amigo lá que não consegue manter dinheiro, cuidar do dinheiro, manda falar com o Jaime, acessa aqui abaixo as redes sociais, os contatos do Jaime, entra em contato, porque isso é algo muito sério, porque hoje você pode estar vivendo uma vida confortável, mas você sabe, né? Tragédias acontecem, e todas outros empecilhos da vida que podem te pegar de surpresa. Então, para não te pegar de surpresa sem dinheiro, é melhor você começar a fazer algum tipo de investimento. Exato, mas tem o outro lado, as pessoas que já estão indo muito bem e elas podem melhorar. Podem melhorar. Nós auxiliamos essa pessoa a ter mais resultado ainda, porque ninguém é dono da verdade. Certo. Eu vivo aprendendo, então eu tenho uma parte do meu conhecimento que eu posso ajudar as pessoas. E eu também recebo conhecimento. Então é um ganha-ganha. Ganha-ganha. Muito bom, muito bom. Jaime, a gente já te prendeu demais aqui, a gente sabe que você tem um compromisso. Obrigado. Mas, obrigado. Olha, eu vou adorar que vocês deixem aqui no comentário se vocês querem saber mais dicas do Jaime, tudo aqui. Comenta aqui embaixo, que daí o Jaime vai voltar aqui, ele vai trazer mais conteúdo. De repente você vem um dia aqui para falar exclusivamente de finanças, como que as pessoas podem estar começando, se organizar, te marca aquele podcast bem legal muito novamente. Muito obrigado. Jaime, eu queria que você deixasse aí um recado para a sua audiência, para a nossa audiência, olhasse para essa câmera aqui, mandasse aquela sua mensagem lá para a gente finalizar. Muito bom. A prosperidade está no seu caminho. Só o que você tem que fazer? Você tem que se capacitar para que ela bata na sua porta e aí você voa alto, porque esse é o país das oportunidades e nós estamos aqui para apoiar você. Depende de você. Dê o primeiro passo. Perfeito. Eu não tenho mais palavras. Depois dessa, fique com Deus. Um forte abraço. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E até o próximo podcast Vida Inteligente na América.